Senhor, muito obrigada, ó Deus, por essa noite. Queremos agradecer o privilégio da gente estudar a Tua palavra. Abre nosso entendimento, nosso coração para recebermos aquilo que o Senhor quer nos dizer. Abençoa-nos, ó Deus, e tira, ó Deus, tudo aquilo que pode atrapalhar da gente perceber as tuas verdades. Então, ser conosco, ser com a internet, ser com cada vida, ó Deus, cada família que o Senhor esteja guardando e sustentando. Então, entregamos esta noite nas tuas mãos e te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor sempre cuida de nós. E nós queremos agradecer. No nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, pessoal, por entrarmos um pouquinho mais cedo, né? Então, vou compartilhar aqui, tá? Nossa telinha. Ai, estou desabilitada. Ok. Hoje eu fiquei um pouquinho melhor porque eu estava participando lá da conferência, né, da quarta região, e o pastor falando, ele falava tão rápido, não dava nem tempo de anotar, sabe? E ele achando que estava compartilhando a tela, fez igual eu, falou. Aí eu fiquei pensando, falei, nossa, onde será que foi parar a tela dele? Porque eu não estou vendo nada. Será que é o meu computador? Aí, graças a Deus, o pastor lá de Tangará da Serra falou, pastor, o senhor não está compartilhando nada. Eu, gente, quando acontecer de novo, vocês me dão um toquinho. Então, como nós temos um grande público que vai poder falar, né, Beth? Por favor, pode ler Mateus 6, 25 a 30. 6, 25 a 30. Hoje ela é leitora oficial. Muita calma, que eu estou meio lenta. Sem pressa. Mateus 6, 25 a 30. Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida, com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisa para vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? Será que o corpo não é mais importante que as roupas? Veja os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, dá de comer a eles. Será que eles não valem muito mais? Opa, não. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? E nenhum de vocês podem compridar sua vida, por mais que se preocupe com isso. E por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, não fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É que Deus, quem veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece, queimada no forno. Então, é claro que ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Essa linguagem dá para entender bem, né? Mas, na verdade, a palavra de Jesus, a gente tem que pegar todos os significados de cada palavrinha que ele quis dizer. Mas é compreensível o que Jesus está mostrando aqui, né? Então, aqui, o Senhor, então, ele quer dar tipo um aviso, né? Assim, um cuidado que a gente tem que ter, que da gente realmente acabar se interessando muito mais pelas coisas desta vida
exageradamente. Jesus não falou que a gente tem que negligenciar a nossa comida, nossa bebida, nem nosso vestimento. Não foi isso que ele quis dizer, né? Mas você dar uma atenção exagerada, de forma que você fique meio preso, você fique escravo disso, né? Então, na verdade, o nosso inimigo, ele coloca mesmo muitos atrativos para a gente ficar preso nessas coisas dessa vida, né? E muitas pessoas acabam limitando a sua própria vida com isso, com alimento, com bebida e vestuário, como se fossem as únicas coisas importantes para a sua vida. A grande maioria que não conhece, mesmo quem conhece, às vezes acaba se perdendo no meio dessas preocupações da vida, né? Então, Jesus quis mostrar o perigo que a gente tem, né? E da gente ficar ansioso com essas coisas que não é o mais importante da nossa vida, tá? Então, ele começa, então, usando ilustrações da vida deles, né? Diária deles, de uma forma simples. Jesus quis mostrar o perigo que a gente pode ter quando a gente dá atenção exagerada para essas coisas dessa vida, tá? Então, no versículo 26 e 27, ele começa explicando, né? Ele fala assim: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta, né? Então, aqui esse verbo que Jesus usa, observai as aves do céu, não tem muita importância, ele só disse assim: olha, presta atenção ao seu redor, né? Começa a perceber, por exemplo, os passarinhos, né? As aves do céu. Então, Jesus começa mostrando um exemplo de alguma coisa inferior para chegar num nível superior, tá? Uma coisa pequena para depois chegar numa coisa maior. Então, começa, né, falando das aves do céu, e que essas aves é sustentado por Deus, tá? Então, o alimento dessas aves é providenciado por Deus, tá? No caso do homem, tem um processo nesse sentido, né, do alimento. Se você olhar lá em Gênesis 3:19, Jesus falou que Jesus não, desculpa, Deus falou, né, no comecinho quando criou, fez a criação, ele criou o homem, mas depois ele pecou, e Deus falou assim: do suor do rosto comerás o teu pão. Então, tem gente que acaba entendendo um pouquinho assim, sabe? Um pouquinho errado. Quando fala assim que Deus provê, né, para as aves seu sustento diário, Deus, ele cuida, ele é o criador e ele é o sustentador de todo o universo. Então, ele cuida de todas as coisas. Então, não é que Deus vai pôr a comidinha na boca do passarinho, tá? Mas quando alguns olham para essa passagem, começa a entender um pouquinho errado, né? Talvez porque quer mesmo receber mamata, né? Mas as aves vão buscar seu alimento. Mas Deus providencia, ele dá com que a natureza dê os frutos para que os passarinhos possam comer, né? Tem os insetos que os passarinhos, tudo é criação de Deus, né? Então, nesse sentido, Deus ele está provendo, Deus está criando e Deus está sustentando todo o universo, né? Então, aí alguns homens falam, não, então, se Deus vai dar, então vou sentar aqui, né? Vou pôr as pernas lá para o alto,
vou esperar a comidinha chegar na minha boca. Não, né? Ao homem cabe ele semear, ele fazer a colheita, poder armazenar os produtos que ele colhe da terra, mas Jesus disse para não se preocupar, por exemplo, porque ao homem não tem o controle, por exemplo, eu semeei, mas quem dá a chuva, né? Quem dá o crescimento para aquilo que eu semeei é Deus. Eu não posso fazer nada se não choveu e aí secou tudo, vamos dizer assim. Eu não tenho controle sobre essas coisas da natureza, né? Deus é quem faz. Tudo é mantido por Deus. Deus provê essas. Então, o que Jesus quis dizer não fica preocupado com essas coisas. Faz aquilo que você tem que fazer, que é semear, ir atrás, vamos dizer assim, arar a terra, né? Fazer o seu trabalho, mas pense, assim como Deus cuida dessas pequenas aves, Ele também vai cuidar muito mais de vocês, que são os filhos dele. Então, porque aqui Jesus estava falando para aqueles que eram crentes, né? Para aqueles que eram seguidores dele. Tá? Então, Deus, ele, assim como ele cuida das aves, muito mais ele vai cuidar dos filhos, né? Mateus 5, 45, Beth, você pode ler? Mateus 5. Um pouquinho antes, né? A gente já até estudou essa passagem. Tá, só um pouquinho aqui. 45. Então, vou ler. Para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês, que está no céu, porque ele... É isso mesmo? Isso. Porque ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, e dá chuva tanto para os que fazem bem, como para os que fazem mal. Tá? Então, o nosso Pai, ele é tão generoso, né? Porque ele cuida de todos. Então, aqui está exemplificado, né? Ele manda chuva tanto para aquele que é bom, como para aquele que é mal. Ele não faz essa distinção, vou só fazer chover na terra do meu filho. A gente até queria, né? A gente até queria ter essa distinção, mas Deus, ele é justo, mas ele é aquele que sustenta e cuida de todo o universo, tá? Então, nós que somos filhos, quanto mais nós, né, que somos filhos, Deus estará cuidando. Deixa eu só ver aqui. Então, essas declarações específicas do Senhor, ele estava dizendo exclusivamente para os filhos de Deus, né? Aqueles que creem no Senhor Jesus, o Senhor estará cuidando muito mais. Então, a gente não precisa ficar preocupado, né? Porque as aves que são tão pequenas, e aqui está exemplificando inferior, né? E os filhos de Deus como um superior, vamos dizer assim, de importância para Deus, né? Se ele cuida daqueles pequenininhos que são as aves, quanto mais irá cuidar de nós. Então, a gente não precisa se preocupar, não precisamos ficar ansiosos, não precisamos nos angustiar, né? Será que hoje vai ter comida? Será que não vai ter? Né? O Senhor, ele provê, ele cuida, né? Nós valemos muito mais do que as aves. Aí entra para a segunda figura que ele... só um parênteses, né? Quando a gente fala, né, que nós valemos mais do que as aves, muitas vezes o ser humano começa a pensar que ele é
ele tem uma grandeza e uma dignidade, tá? Se a gente vê para o lado humano, natural, pelo que a palavra de Deus fala, o homem não é digno, tá? Por causa da queda, por causa do pecado. Então, ele não tem toda essa grandeza, nem toda essa dignidade. Mas o homem, ele foi criado segundo a imagem de Deus, né? Foi criado para se relacionar e se assemelhar com esse Deus que criou toda a criação, né? Quando Jesus veio, ele se apresentou como humilde e manso. E quando a gente consegue contemplar e consegue se relacionar com esse Jesus humilde e manso, é que nós podemos realmente ver a verdadeira grandeza do homem, tá? Só Jesus trouxe para nós a grandeza e a dignidade. Então, Jesus restaurou essa imagem de Deus em nós, com o sacrifício que ele pagou lá na cruz por cada um de nós. Vamos olhar lá no Salmo 8? É um capítulo curto, e aí vamos ler ele inteiro, tá? Salmo 8. Posso ler? Pode, por favor. Ó Senhor, Senhor nosso, a tua grandeza é vista no mundo inteiro. O louvor dado a ti chega até ao céu e é cantado pelas crianças e pelas criancinhas de colo. Tu construíste uma fortaleza para te proteger dos teus inimigos, para acabar com todos os que te desafiam. Quando olho para o céu que tu criaste, para a lua e para as estrelas que puseste nos seus lugares, que é um simples ser humano para que penses nele? Que é um ser mortal para que te preocupes com ele? No entanto, fizeste o ser humano inferior somente a ti mesmo e lhe deste a glória, a honra de um rei. Tu lhe deste poder sobre tudo que criaste. Tu puseste todas as coisas debaixo do domínio dele, as ovelhas, o gado e os animais selvagens também, os pássaros, os peixes e todos os seres que vivem no mar. Ó Senhor, nosso Deus, a tua grandeza é vista no mundo inteiro. Então, quando Deus criou, né, todo o universo, aqui fala, né, Deus fez o homem um pouquinho só menor, inferior a ele, mas deu glória e honra e domínio, né? E tanto que antes da queda, quem deu o nome para todas as coisas foi o homem. Deus falou para o homem, né? Nomeie aí. Já pensou? O Adão que deu nome para tudo que é coisa. Animais e criação, né? É muita coisa pensar, né? Mas era a capacidade que Deus deu para o homem, que era a imagem e semelhança dele, né? E aqui fala, deu o domínio sobre todos os animais e todos os peixes, tudo que as aves do céu, tudo que tem vida ficou sob o domínio do homem. Mas, infelizmente, com o pecado, né? A gente podia estar na vida boa lá no paraíso não, no Jardim do Éden, né? Que tinha tudo. Mas depois do pecado, então, o homem teve que trabalhar. E a mulher sofrer dor do parto. São as consequências do pecado, né? Mas aqui fala muito da grandeza e da dignidade, né, do Filho do Homem. Hoje, a gente pode ser restaurada através de Jesus, tá? Só Jesus pode trazer novamente essa grandeza e dignidade do homem.
Mateus 10, 29. Por acaso não é verdade que 2 passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? Porém, nenhum deles cai no chão se o pai de vocês não deixar que isso aconteça. Uhum. Se ele cuida das aves do céu, quanto mais nós, tá? Então, para a gente ver que a gente não precisa andar ansioso, né, com as coisas dessa vida, porque se Deus cuida dos passarinhos, que são, vamos dizer, seres pequenos, né? Quanto mais ele vai cuidar daqueles que são os filhos dele. Então, foi a forma de Jesus usar para trazer uma tranquilidade, uma paz para as pessoas não ficarem ansiosas e preocupadas com essas coisas da vida, tá? As necessidades básicas, né? Aí o segunda ilustração, né, que Jesus usa, que está lá no versículo 27, pode ler? 6:27. De novo, né? E nenhum de vocês podem compridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. Então, no grego, né, ele tem dois entendimentos, tá? Esse côvado. Na versão minha, um côvado. Côvado era uma medida de comprimento de 45 centímetros, tá? Então, por isso, a palavra côvado pode tanto significar estatura, né? Ou duração de um período da vida. Mas, quando a gente pensa se a gente pode acrescentar 45 centímetros, não tem muito sentido na estatura, que a gente não pode mesmo, né? E aqui está se referindo à duração de tempo, tá? Mas nós não podemos nem na nossa estatura e nem no nosso duração de tempo da nossa vida. Ninguém tem poder nem capacidade para prolongar um pouco mais a sua vida. Eu coloquei aqui, ó, por isso que Mateus 6:25, Jesus fala, não andeis ansiosos pela sua vida, né? Estava falando do corpo, estava falando da sua existência, da sua continuação da vida. Não adianta a gente se preocupar, por quê? Mesmo se você for um milionário, se tiver bastante dinheiro, você pode comprar todo alimento, toda a bebida que quiser, mas você não pode prolongar a sua vida, né? Senão, eu tenho um monte de dinheiro, mas um monte de rico já morreu. Não conseguiram prolongar a sua vida. Pode ter uma vida boa, né? Pode ter uma vida tranquila, pode ter o melhor dessa vida, mas não pode prolongar essa vida. Mesmo aqueles que são médicos, que são cientistas, mesmo conhecendo, né, o corpo humano, estudando e fazendo pesquisa e descobrindo como curar enfermidades, também não tem capacidade para prolongar a vida. Pode até, né, ficar lá, pendurado não, desculpa, essa palavra não é boa. Você pode até estar entubado, estar sendo, né, sustentado pelas máquinas, mas não está prolongando o corpo, mas a vida já, né? Alguns vegetando, né? Ele não tem mais nenhuma participação de vida, vamos dizer assim. Então, nem os médicos, nem os cientistas podem prolongar uma vida humana. Ninguém pode acrescentar nem um segundinho
a mais na vida do homem, né? Você pode cuidar para, né, não ser atropelado, você pode cuidar para fazendo exercícios para ter uma vida mais saudável, mas não pode prolongar a sua vida, né? Porque os nossos dias estão nas mãos de Deus. E, claro, se você comer mal, né, você vai adquirir enfermidades e talvez você possa diminuir a sua vida, né? Mas nossas vidas estão entregues nas mãos de Deus. A gente vê por essa pandemia, né? É um exemplo. A gente não sabe quem vai morrer, né? Duas pessoas pode ter a mesma condição física, mas alguém pode viver e o outro pode morrer, né? Então, a gente depende inteiramente de Deus, né? Então, por que você vai ficar gastando energia e tempo, né? Se você preocupando-se com as coisas dessa vida, se você não pode prolongar, né? A vida é uma dádiva de Deus. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá, né, cada dia dom da vida. Então, a gente tem que ser grato, né? Quando acorda e está respirando, nós estamos bem, graças a Deus, porque Ele está cuidando de nós, Ele é que nos sustenta. Aí ele dá essa outra ilustração, tá? Versículos 28 a 30, para a gente não andar ansioso com aquilo que nós vestimos. Então, ele usa esse exemplo que são os lírios do campo, ou flores do campo, né? E é interessante que ele usa, né, essa ilustração. Agora, ele usa um outro verbo. Jesus usa um verbo considerai. Não é só observar, não é só dar uma olhadinha naquilo que está acontecendo do nosso lado. Considerai medita nessas coisas, reflete, né? Pensa um pouco sobre isso. Salomão foi talvez por ter sido tão sábio, né? Muitas pessoas iam até Salomão e levavam muitos presentes. Então ele foi um dos reis mais ricos, né? Ele tinha muita coisa. E aqui então Jesus fala que nem Salomão conseguiu vestir com todo aquele ouro, com tudo aquilo que ele tinha do bom e do melhor, ele não conseguiu vestir como a beleza das flores, né, dos lírios do campo. Não era nada aquelas roupas, pedras preciosas que ele tinha no seu palácio, né? Perto daquilo que Deus criou, que são as flores, a natureza, a textura, sua cor, né? Salomão não conseguiu se vestir com a beleza como os lírios do campo, como as flores, né? A erva do campo mostra o quê? Que ela é transitória e efêmera. Hoje está bem, mas se você cortar, já morreu, né? E aí, naquela época, eles cortavam, né? Tantos os lírios, Jesus usou os lírios do campo porque era uma flor que crescia, acho que de bastante lá naquela região. Então era uma flor comum
e assim, tinha em abundância, né? Então, naquela época, para eles terem, vamos dizer, o combustível, né, para cozinhar, eles usavam os lírios do campo, a grama, as ervas, né, as flores, os matos, cortavam, deixava secar para depois queimar, né? Então colocava ali no forno, queimava, e quando já estava quente lá dentro, tirava essas ervas queimadas e colocava o pão para assar. Era assim que eles faziam. Tá? Então, mostrando a insignificância, né? Aquela beleza toda pode ter um dia e no outro dia morrer e acabar, né? E Jesus quis mostrar que, então, essa erva, né, que tem toda essa beleza, que nem Salomão conseguiu se igualar à beleza dela, se você corta, ela acaba e é posta para ser queimada, né? São transitórios, duram pouco. Mas Jesus quis mostrar que o homem, quando ele vem até Deus, ele é um ser imortal, né? Tem aquele versículo que diz: tu és pó e ao pó tornarás. Estava falando sobre o corpo, mas não da alma, né? Do espírito. Quando a gente conhece a Deus, Deus colocou essa eternidade nas nossas vidas. Vamos ver lá Eclesiastes 3:11? Eclesiastes 3:11. Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as coisas que ainda vão acontecer, porém não nos deixa compreender completamente o que ele faz. Uhum. Na minha linguagem fala que ele pôs a eternidade no coração do ser humano, né? Nós valemos muito mais do que as aves, nós valemos muito mais do que essa erva do campo, né? Que cresce e já está morto. Deus colocou em nós essa eternidade, né? Aqueles que creem em Deus vão viver eternamente. Então, por que você está preocupado com essas coisas dessa vida, quando que o mais importante é que você vai viver a eternidade, né? Então, a gente não precisa se preocupar nem andar angustiado com essas coisas desta vida, né? Jesus mostrou as coisas que são frágeis e são transitórios e que não duram, né? Duram bem pouco. A gente vale muito mais do que as aves e que as flores. Então, Deus cuida e Deus dá beleza, né? Deus dá graça e muito mais para nós que Ele colocou a eternidade. Amém? Então, ele fala: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Vamos estudar esse pequena fé na semana que vem, tá? Então, hoje era isso, que a gente possa ser agradecido, né? Porque a gente não precisa se preocupar com nada das coisas. A gente se preocupa, né? Porque isso é do ser humano. A gente fica angustiado, mas a gente pode ter certeza que Deus está cuidando de cada um de nós.
A gente não pode acrescentar nem um segundinho, mas Deus pode, né? É Ele que é doador da vida, é Ele que cuida, é Ele. Então, a gente está nas mãos dele, então a gente não precisa se preocupar, nem precisa temer. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, porque a gente não está jogado aos ventos, porque a gente não está longe, que o Senhor não possa nos ouvir, que não conheça as nossas necessidades, nossas fragilidades. Obrigada, Senhor, porque podemos descansar nos teus cuidados, saber que o Senhor é o provedor, saber que o Senhor é o sustentador das nossas vidas. Perdoa, Deus, quantas vezes a gente tenta, se angustia e se preocupa, ó Deus, pelas nossas forças, queremos fazer as coisas acontecerem, mas obrigada, Deus, porque o Senhor nos mostra aquilo que é mais importante. Que a gente possa sempre lembrar que o Senhor colocou no nosso coração a imortalidade, a eternidade, de estarmos vivendo junto contigo, que a gente possa estar investindo nossas energias, nossos pensamentos, para estar cuidando daquilo que é eterno, que é nossa vida contigo. Então, abençoa cada um nesta noite. Eu quero agradecer a Deus, que o Senhor continue guardando, sustentando a cada um. Em nome de Jesus. Amém.